Oi gente, hoje finalmente eu estou aqui para fazer o Me Responde Letícia. Hoje eu quero contar um pouquinho do meu testemunho e falar um pouquinho como Deus me chamou, porque é dúvida de bastante gente. Bom, eu me converti, eu tinha 16 anos, na cidade de Parobé, que foi a cidade onde eu cresci, a minha vida toda eu passei em Parobé. Nasci na cidade de Taquara, que é uma cidade ao lado, mas morei toda a vida em Parobé. E com 16 anos a gente passava um momento bem difícil na nossa família, diversas complicações, inclusive principalmente financeira, e minha mãe me convidou para ir num culto junto com ela, um culto da Igreja da Graça, onde ali nós ficamos. No início até achei que não era aquele ali meu lugar, achei que aquela igreja não ia dar certo para mim, aquele monte de coisa, mas logo de cara eu me apaixonei por Jesus. E o Senhor já foi falando ao meu coração e foi transformando o meu comportamento. Eu era uma jovem, como todo mundo, tinha um monte de amigo, namorava, ia pra festa. E depois de um tempo, assim, essas coisas começaram a perder um pouco de sentido. E Deus foi me dando alegria em coisas que antes eu não sabia que poderiam me dar alegria. E a transformação começou a acontecer. E foi muito lindo porque logo assim de início tem várias perguntas aqui a respeito de como eu descobri o chamado, como saber o que Deus tem para nossa vida, mas foi assim, logo de cara Deus já foi falando ao meu coração. Eu não era nem obreira, não fazia um ano que eu estava na igreja e o Espírito Santo já foi falando ao meu coração, já foi surgindo aquela vontade de estar no altar. E eu tenho várias lembranças disso, assim, de vigílias jovens que eu participava e olhava o pastor que estava lá no altar e Deus falava ao meu coração: um dia tu vai estar lá, um dia tu vai estar lá pregando a minha palavra. E eu pensava, mas como eu, né, tão jovem aqui no interior, como é que alguém vai me encontrar? Como é que isso vai acontecer? Será que eu tenho alguma chance? Mas quando Deus, Ele fala ao nosso coração, é incrível porque Ele mesmo faz, né? Deus é poderoso e a gente pode crer que Ele faz. E na minha vida foi assim, eu fui largando a minha vida antiga, vamos dizer assim, aos poucos. Ficaram comigo alguns amigos verdadeiros, outros não quiseram mais a minha amizade, mas Deus foi dando outras amizades, foi colocando outros amigos ao meu lado. E assim o Espírito Santo foi falando ao meu coração e a transformação foi acontecendo. Naquela época eu tinha certeza que eu ia ser psicóloga, era o sonho da minha vida. E eu comecei, inclusive, a faculdade e fui cursando. E o Espírito Santo ia falando ao meu coração e me mostrando que não era aquilo. Mas para mim era muito difícil chegar para os meus pais e dizer para eles que não era mais aquilo que eu entendia que Deus queria para minha vida, que Deus estava me chamando para fazer a obra. Claro que não é errado você fazer uma faculdade, tanto que hoje eu faço, eu estudo, mas naquela época parecia que aquilo era a minha vida. E Deus foi mostrando que não era a vida que Ele tinha para mim, que Ele tinha outros planos, que Ele tinha outros projetos. E assim foi acontecendo. Aí logo assim nos primeiros meses eu já fui líder da coreografia, acredite se quiser. Imagina só eu líder da coreografia, mas eu era líder da coreografia. Aí me batizei, né? E as coisas foram acontecendo e aquele chamado foi florescendo no meu coração, o desejo de fazer a obra foi aumentando no meu coração. Eu trabalhava fora, eu trabalhei num hotel, foi meu primeiro emprego, recepcionista de um hotel, eu era folguista. E aí depois, lá dentro do hotel, eu conheci um senhor que era era um dos sócios, né, de uma multinacional. Eu fui a primeira funcionária dessa multinacional, trabalhei lá algum tempo, depois saí também, trabalhei numa imobiliária, depois trabalhei na parte administrativa da APAI lá da cidade de Parobé, também fiquei só algum tempinho, pouco tempo ali, e assim foi indo, né? E o Espírito Santo sempre falando ao meu coração a respeito de pregar a palavra. Eu pensava, mas como é que eu vou chegar para minha mãe e para meu pai e dizer para eles que eu quero fazer a obra? Eu não era nem obreira ainda, como é que eu vou? Porque o desejo que tinha no meu coração era de largar tudo e ficar dentro da igreja, ajudando meu pastor, fazendo aquilo que Deus estava mandando eu fazer e me chamando para fazer.
E um dia uma amiga chegou pra mim e disse assim: Lê, tu já percebeu que toda vez que tu sai de um emprego, tu sai por um motivo que não é assim culpa tua, não é algo que vem de ti, é sempre um motivo externo? Será que Deus não é Deus que está fazendo que tu saia para que tu entenda logo que Ele te quer na casa dele? E aquilo me fez pensar. Aí eu ouvi uma pregação que dizia, que estava baseada naquela palavra que diz: determinando tu em algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará no teu caminho. E o pastor que pregou essa mensagem falava a respeito de sonhos e do chamado de Deus para a nossa vida, o quanto nós precisamos entender e aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Aquele dia foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida, na presença de Deus. E eu saí dali encorajada a falar com meus pais. Falei com meus pais e a minha mãe disse assim: olha, se é isso que tu quer, tudo bem. Se tu quer fazer a obra de Deus, se tu não quer mais trabalhar fora, tudo bem. Mas tu vai ter que arrumar algum jeito de te sustentar, porque a gente não tem como tá arcando com os custos da tua vida e tal, pelo menos teu shampoo, teu condicionador, tuas roupas, isso vai ser contigo, tu vai ter que ver o que tu vai fazer. Bom, eu tava com uma bênção na mão, né, porque eu poderia então fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo a obra de Deus é feita voluntariamente. E eu fiquei pensando: Deus, se o Senhor abriu essa porta, outras portas o Senhor vai abrir também. E eu sempre fui muito de ajudar em casa, sempre fazia todos os serviços domésticos, sempre estava junto com a minha mãe, arrumando a casa, limpando banheiro, fazendo essas coisas de dono de casa, sempre, desde de novinha assim, meus amigos de infância vão lembrar, eu sempre tinha uma listinha com as coisas que eu tinha que fazer. E naquela semana, logo depois que eu conversei com a minha mãe chegou pra mim e disse: olha, Letícia, eu não sei se tu conhece alguém na igreja que sabe, que faça serviços domésticos. Eu estou pensando em contratar alguém para me ajudar aqui em casa, que venha umas 2 ou 3 vezes na semana. Nós morávamos numa casa bem grande, minha mãe estava trabalhando muito e não tinha condição de ficar fazendo esse cuidado de casa. Quando ela falou isso, sabe quando aparece a lâmpadazinha assim em cima da nossa cabeça? Foi o que aconteceu comigo. Surgiu uma lâmpadazinha assim, eu falei: mãe, quanto que a mãe vai pagar para essa pessoa? Ela disse: tem que conversar, mas eu acho que eu vou pagar tanto. Aí eu pensei mais um pouco e disse: mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar aqui em casa. Terça e quinta, que é dia que não tem nada na igreja, é dia que a igreja fica aberta, mas não tem culto, nesses dias eu vou conversar com o pastor que eu vou ficar em casa, nesses dias eu limpo a casa, faço tudo que tem que fazer, e nos outros dias tu me libera para eu estar na igreja, o dia inteiro na igreja. Aí ela: mas será que vai dar certo? Mãe, vai dar. Deixa comigo que vai dar certo. Gente, todas as terças e quintas-feiras, 6 horas da manhã eu tava de pé. Botava minha roupinha ali para limpar a casa e ia. Eram 4 banheiros, só para você ter ideia. 2 cozinhas, um monte de quarto. E assim eu ia, um pátio enorme. E assim foi. E foi assim que Deus foi sustentando, porque daí minha mãe me dava o valor para eu ajudar ali em casa, mas era lavar roupa, era fazer tudo que você pode imaginar. Minha mãe sempre fazia o almoço, o resto era comigo. E foi a forma que Deus, foi a porta que Deus abriu e eu pude fazer a obra de Deus. Aí depois conheci meu esposo, isso aqui vai ficar para outro dia. Mas o que eu quero dizer para você, que de repente fica pensando: como é que vou saber do meu chamado? Eu tive muitas dúvidas logo que eu conheci meu esposo, porque eu sempre tive ele como referência para mim. E eu dizia assim: quando acontecer alguma coisa comigo, de eu ser uma ministra, ou se eu vou ser uma pastora, que era o desejo do meu coração, eu dizia: eu quero ser que nem o ministro Guilherme. E quando a gente começou a namorar, eu pensei assim: bom, ele vai ser o pastor, agora não tem mais nada para mim, né? O meu chamado terminou aqui. E não é assim, porque aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele sempre cumpre, Ele sempre realiza. E Deus o meu relacionamento com Ele fez só com que eu aprendesse mais, crescesse mais e que as coisas acontecessem. Então a gente às vezes fica preocupado de como Deus vai fazer e algumas coisas acontecem e acabam parecendo ser obstáculos, mas não é verdade. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele cumpre
o que Ele diz, o que Ele fala ao nosso coração. Eu amo pregar a palavra de Deus. Hoje eu trabalho fora, faço outras coisas, mas o que me realiza de verdade é estar ministrando a palavra de Deus. E eu não sei o que Deus tem para mim daqui para frente, está nas mãos de Deus. Eu fui líder de coreografia, depois fui líder do Ministério Jovem, fui líder da Idade Feliz, já fui prof de escolinha. Olha, onde Deus quiser me usar, eu estou sempre à disposição. Eu acho que esse é uma das coisas que tem que acontecer com a gente. A gente tem que estar disponível para Deus nos usar onde Ele quiser. Aí Deus de repente está chamando você diz, eu tenho chamado para ser pregadora, mas Deus está me chamando para limpar a igreja. Bom, é aí que começa, é aí que você tem que começar a cumprir o seu chamado e dizer, Deus, eis-me aqui. Deus sempre vai usar você. Como ter certeza de onde Deus quer nos usar? É só deixar Deus ir fazendo. Se eu já tive dúvidas sobre o meu chamado, tive algumas dúvidas, mas nunca a respeito de, será que sou chamado mesmo? Não, eram dúvidas a respeito de onde Deus está me chamando. Mas, como eu falei, o segredo está em dizer, eis-me aqui, e sempre estar disponível para a voz de Deus. Bom, acho que vou parar de falar porque o vídeo já está bem comprido. Se você ficar com alguma dúvida, me chama, mas resumidamente é mais ou menos isso. Um outro dia eu posso gravar Me Responde Letícia, contando bem certinho o meu testemunho, que é bem bonito, porque Deus foi falando comigo diversas vezes antes de eu me converter. Bom, eu acho que é isso aí. Eu sou Letícia Soares, que Deus abençoe sua vida. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, Deus abençoe você. Tchau, tchau.